Você já imaginou o que uma pessoa seria capaz de fazer para ter o que quer? Já imaginou como seria ser refém de alguém que você nem ao menos consegue enxergar ou perceber o perigo à sua frente? Hoje vamos mergulhar na história perturbadora de Bring Her Back e garanto que vocês não vão conseguir parar de assistir até o final e muito menos parar de pensar na história de hoje. Oi, eu sou a Ana. Antes de começarmos, eu preciso da sua ajuda para monetizar o canal. Para conseguir as horas necessárias, assistam as playlists completas que estão fixadas no comentário. Isso me ajuda muito a crescer e continuar trazendo mais conteúdo para vocês. E me sigam também no Instagram para eu avisar sempre que sai vídeo novo aqui no canal. O link vai estar na descrição. O filme começa com uma reunião esquisita de pessoas no subsolo, falando em russo. Uma mulher grava a conversa das pessoas, grava o que está acontecendo, pessoas mortas espalhadas no chão, uma mulher sendo enforcada e fixa a câmera em uma menina que possui uma marca abaixo do olho. A história começa com dois irmãos sendo apresentados. Piper é uma menina cega por volta dos seus 13 e 14 anos que se esforça muito para ser normal, ou ser lida como normal. E Andy, seu irmão mais velho de 17 anos, se esforça muito para que o mundo pareça mais doce e melhor para a irmã caçula. Piper tenta interagir com algumas meninas, fazer amizade, mas elas zombam da Piper sem ela perceber. Quando se afastam, Piper usa a palavra-chave tangerina. Essa é uma palavra-chave para que nenhum dos dois minta sob hipótese alguma, como se fosse um juro por Deus ou juro pela minha mãe. Esse costume de usarem a palavra tangerina é importante para que mantenham sempre uma zona segura e de confiança entre os dois. A Piper não sabe que, apesar de usar a tangerina, o Andy ainda assim altera a realidade para que a irmã sofra menos. Ele conta algumas mentirinhas e saber disso agora vai ser importante lá pra frente. Ao chegarem em casa, Andy e Piper se deparam com uma cena horrível. O pai deles está morto no banheiro e o Andy nem consegue reagir ao que ele vê naquela cena. A Piper fica desesperada porque o seu irmão não reage e ele não descreve o que tá acontecendo. O Andy são os olhos da Piper. É perturbador demais pro menino e ele quer proteger a irmã desse tormento todo. Os dois, sem pai e mãe, são encaminhados para um centro de adoção. O Andy e a Piper descobrem que tem uma ex-assistente social que quer acolher apenas a Piper e não quer o Andy. O Andy rebate dizendo que só vai concordar se puder ficar junto da sua irmã, porque assim ele vai poder cuidar da Piper. E a assistente social diz que para ele poder garantir que vai ficar com a sua irmã, ele precisa pedir a guarda dela, que ele só vai conseguir fazer aos 18 anos, que será daqui a 3 meses. Até lá, os dois vão ter que ficar com a Laura. Contudo, o Andy precisa se comportar muito bem, principalmente por causa do seu histórico agressivo. Aqui já fica explícito que o Andy fez algo quando tinha 8 anos e que ele protege a Piper dessa verdade. Verdade essa que também vai ser muito importante pro desfecho da confiança entre os irmãos. O filme vai construindo devagar a relação dos dois, apresentando as suas personalidades, suas inseguranças e os seus medos. Os dois estão sozinhos no mundo. O Andy se sente 100% responsável pela Piper, ao passo que a menina quer ter mais autonomia. Ela até evita de usar a sua bengala para não ser tratada de forma especial pelas outras pessoas. O Andy é mais realista e preocupado. A Piper é mais otimista e sonhadora. Um contraste na personalidade dos dois que se reflete até mesmo nas roupas que eles usam. Chegando na casa da Laura, percebemos que ela é uma mulher de meia idade muito excêntrica. Música alta, muito agitada e animada. A minha desconfiança sobre a Laura se instaurou aqui imediatamente, já que o filme faz questão de nos causar estranheza com esse seu comportamento animadinho adolescente, coisa que a atriz que interpretou a Laura fez com maestria. Ela é doce, gentil e educada, mas o seu sorriso meigo também é forçado. Ela tem de imediato um fascínio pela Piper e um desprezo pelo Andy. É nítido que a mulher vai tentar separar os dois irmãos e eu senti muita raiva do Andy por não ter notado isso antes, mas ao mesmo tempo eu entendo que ele só estava sendo extremamente cuidadoso para não perder a sua irmã. A Laura apresenta o quarto dos dois e a Piper fica no quarto da falecida filha da Laura, uma menina chamada Cat. Ela morreu afogada na piscina da casa e também era cega. E pelas cores e adereços
adereços no quarto, dá pra notar que a Cat tinha mais ou menos a mesma idade que a Piper tem agora. Ok, já sabemos que a Laura quer substituir a Piper pela Cat, certo? Então, enquanto estão na casa, a Piper e o Andy conhecem um menino chamado Oliver. O guri apareceu tentando matar o gato no quintal, e aqui eu já peguei raiva desse moleque, porque não importa se você é uma criança, se você é um adulto, um idoso, não importa se você tem problema ou não. Você fez mal pra um gatinho, eu dou minha vida pelos gatinhos. Ai, eu já peguei raiva já, mas enfim, o Oliver é uma criança especial e ele tem mutismo seletivo, que segundo a Laura, começou depois que a filha faleceu. Além disso, o menino é estranho e tem uma marca esquisita debaixo do olho. A Laura trata ele com muita falta de empatia, forçando um carinho que claramente não existe entre eles. Nesse momento, eu comecei a refletir sobre algumas coisas. Ele faz parte daquele culto esquisito que estava acontecendo no início do filme? A Laura também faz parte disso? O que eles estão tramando? Qual que é o significado da marca que nós vimos na menina no início do filme e revemos agora no Oliver? Bem, no final eu vou revelar pra vocês o que tudo isso significa e principalmente qual é a relação da marca entre o culto e o Oliver. O menino parece ser tão inocente quanto a Laura nessa história toda. Mas de qualquer forma, enquanto conversam, a Piper pergunta o que o Oliver tá fazendo e o Andy mente dizendo que o Oliver estava sorrindo pra ela. Então a menina retribui o sorriso. A Laura percebe a mentira sutil que ele conta pra alegrar a Piper. A Piper pergunta como o Oliver é e a Laura mente dizendo que ele é ruivo com o cabelo cacheado. E sorri pro Andy como quem diz, eu entendi o seu joguinho. Enfim, durante o resto do dia, a Laura e o Andy acabam tendo uma desavença. A Laura pegou o Andy mandando uma foto e falando mal do Oliver para os seus amigos e o Andy ficou muito bravo. Mas ele se controla, pois sabe que se pisar em falso, a Laura vai ferrar com a adoção da Piper, que ele planeja fazer em poucos meses. E já sabemos que a Laura vai fazer o Andy perder o juízo. Eu entendo que o Andy tinha acabado de perder o pai de uma forma muito trágica e além de estar passando pelo luto, ele precisava ser forte para proteger a irmã e agir da maneira mais correta possível para fazer tudo dar certo. Mas como que esse garoto não conseguiu perceber logo de cara que essa mulher é maluca? Isso me deu muita raiva, porque o roteiro simplesmente fazia o Andy ser ingênuo e burro algumas vezes sem uma explicação lógica, só pra fazer ele se ferrar com a Laura. E isso vai acontecer de novo de formas muito piores. Eu já vou contar pra vocês como que a burrice do Andy vai causar o maior problema da vida dele. Na manhã seguinte, o Andy acorda todo urinado. Mas ok, isso acontece com todo mundo, certo? Certo? Enfim, de qualquer forma, eles se preparam e vão pro velório do pai. Lá, a Laura tá parecendo um papagaio, pra mostrar o quanto ela não respeita e não faz a menor questão de parecer confiável. O Andy e a Piper se despedem do pai, mas o Andy nem tem coragem de olhar pro pai no caixão. Eu tinha entendido que o Andy só não estava conseguindo processar a perda e por isso não queria olhar. Particularmente quando eu fui em velórios, eu também não consigo olhar para as pessoas que estão no caixão, porque eu simplesmente não quero associar a imagem da pessoa morta com o que eu tenho de memórias boas com ela. Então eu não consigo ter essa força pra olhar pra pessoa no caixão. Por isso eu entendi o ponto do Andy não conseguir olhar pro pai naquela situação. A Piper pergunta como que o pai tá e o Andy diz que ele tá ótimo. Então a Piper usa a palavra tangerina e o Andy dessa vez sustenta a mentira completamente. Depois de todos saírem, a baranga da Laura questiona o motivo do Andy não ter olhado pro pai durante o velório, o que faz com que exista uma fissura na confiança entre os irmãos. A Piper lembra que invocou a palavra tangerina e ele diz que só não queria ver o pai daquele jeito. A Laura explica que quando uma pessoa morre, dizem que a alma dela demora meses pra partir. Então seria bom se ele fosse lá e se despedisse do pai, enquanto o pai ainda está por ali. Ah, vocês perceberam o que essa safada vai fazer? Vocês perceberam, né? Vocês pegaram. Essa desgraçada não vai tentar adotar a Piper pra substituir a Cat. Ela vai tentar roubar o corpo da Piper pra colocar a alma da Cat. Mas enfim, a Laura força o Andy a encarar o pai. Essa cena, eu confesso, é muito esquisita. A Laura força o Andy a dar um beijo de despedida. E nesse momento, o Andy se lembra da Piper tentando fazer respiração boca a boca no pai de uma forma muito asquerosa, já que o pai tava todo vomitado. Ele tenta voltar atrás, mas a Laura é muito persistente e consegue fazer o Andy beijar a testa do pai. Depois a maluca diz que é costume beijar a boca do morto. Mulher, pelo amor de Deus!
Deus! O Andy percebe o quanto isso é bizarro e ele consegue se afastar. E a Laura beija a boca do pai e diz: eles estão em boas mãos. E além disso, ela corta um pedaço do cabelo do pai e guarda na bolsa. Enquanto tudo isso estava acontecendo no velório, em casa, o Oliver tinha ficado trancado no quarto, mas ele quebra a janela e decide dar um rolezinho pelo quintal. Lá no início do filme, o Andy percebe que tem um círculo ao redor da casa, e esse círculo branco é o mesmo que vemos durante aquele ritual esquisito. Enquanto o Oliver passeia, ele nunca sai do círculo. Então o que quer que esteja dentro do menino não pode sair do círculo, senão a coisa pode desaparecer ou dar errado. Aqui eu fiquei me perguntando se o que estava no corpo dele era o espírito da Cat, mas não deveria ser, já que se fosse, a Laura trataria melhor o Oliver. Deveria ser algo pior. Enfim, o guri vai até um pequeno galpão no fundo da casa e tenta abrir a porta de forma desesperada. Ele não consegue, então vai em direção ao galinheiro e tenta pegar as galinhas. E ele aparenta estar com muita fome. Ao voltarem para casa, a Piper tá brava com o Andy por ele ter mentido e o Andy tá chateado com toda a situação. Então a Laura sugere que eles devam fazer algo para se divertir. O Andy diz que quer beber e assim a Laura faz. Ela dá uma festa com os adolescentes e as crianças bebem enquanto o Oliver observa tudo do lado de fora da casa. No final da noite, a Laura consegue fazer o Andy contar o que aconteceu quando ele tinha 8 anos. Ele apanhava muito do pai e aprontava na escola para chamar a atenção do pai, o que só fazia a situação piorar. O pai batia no Andy durante o banho, porque assim a Piper não conseguiria ouvir ele chorando. Além disso, o pai nunca batia na Piper. O Andy sentia que o pai tinha encontrado a família perfeita, já que antes era só ele e o pai, e a Piper chegou depois com a mãe dela. Mas o Andy não sentia que fazia parte da família perfeita, então descontou na Piper, mas ele se arrependeu assim que ele fez. Como o Andy teve um ataque de fúria ao ponto de ter um registro de agressão que manchou a sua ficha, eu acredito que a Laura já sabia disso por ter sido assistente social. Talvez ela já conhecesse os pais do Andy. A Laura também conta que é conselheira e que as pessoas pagam ela para conversar. E o pai do Andy tinha acabado de vencer um câncer, e as pessoas que fazem tratamento geralmente precisam ser acompanhadas psicologicamente, o que me faz acreditar que o pai do Andy também pode ter tido contato com a Laura nesse momento. O Andy pergunta para Laura como foi perder a sua filha. A Laura se abre com o Andy e aqui dá para sentir até um pouco de pena dela. É doloroso ver uma mãe que perdeu o seu filho. Mas essa fragilidade logo some quando vemos a Laura fazendo xixi num pote e despejando a urina no Andy. Além disso, ela pega o celular do Andy e apaga a foto que o menino tirou do Oliver. Ela percebe que o Oliver tá fora de casa e o recolhe. E durante a conversa, a Laura diz que sabe que o Oliver tá com fome, mas ele precisa esperar um pouco mais. Ela parece decepcionada e diz que nem sabe se tá fazendo tudo direito. Então o Oliver começa a fazer um som gutural, que lembra muito também um miado estridente de gato. E o vidro do espelho se rompe. Ao mesmo tempo, percebemos o reflexo do capeta nele. E percebemos que ele comeu o gato, porque depois disso, o gato some. Ai, eu não acredito que mataram o gato, cara. Enfim, na manhã seguinte, o Andy percebe que acordou novamente urinado. A Laura pergunta se é algo relacionado ao luto do pai, e ela sempre faz questão de dizer essas coisas na frente da Piper, pra dar a impressão de que o Andy tá sucumbindo. Ela sugere que o Andy tome banho. A verdade é que o Andy não tomou banho desde que o pai faleceu, já que o chuveiro é tanto um lugar traumático por conta das surras, quanto por ele ver flashes da morte do pai e da Piper naquela situação. Então ele sai de casa e vai se lavar no quintal. Percebe que o Oliver tá no quarto da Laura e decide ir até lá. A Laura e a Piper saíram de casa para um dia de meninas e, claro, seria a oportunidade perfeita de continuar manipulando a Piper um pouco mais. O Andy arromba a porta e tira o Oliver de lá. Péssima escolha. A Laura disse pro Andy não fazer isso e não deixar o Oliver sair do quarto. Se o Andy está a todo custo tentando não causar problemas, por que ele fez isso? São nesses momentos que o roteiro faz o Andy ficar burro do nada. Mas calma que piora. E piora muito. O Andy pergunta se o Oliver tá com fome e oferece comida. O Andy corta um melão, mas insiste para que o Oliver pelo menos escreva algo para que os dois possam se comunicar. O Andy, depois de cortar o melão, entrega o melão com uma faca para um menino. E ele se distrai procurando um prato. E é nesse momento que acontece uma das cenas mais agonizantes que eu já assisti. Porque o
Oliver começa a tentar mastigar a faca. O Andy fica desesperado e entra em uma pequena luta com o Oliver pra tentar fazer ele soltar a faca, o que causa mais cortes no rosto do menino. E isso piora muito a situação. O Andy sai correndo com o Oliver pra levar ele ao hospital, mas o menino reluta muito pra sair da casa. Ele não quer, de forma alguma, atravessar o círculo. E quando o Andy consegue tirar o Oliver de dentro do círculo, ele passa a ter convulsões e gritar de dor. Ele pede ajuda ao Andy, mas nesse exato momento, a Laura chega com a Piper. Nesse momento, tudo vira um caos na cabeça do Andy. É a Laura gritando com o Oliver e brigando com o Andy, são os gritos aterrorizantes do Oliver e a Piper no ouvido do irmão tentando entender tudo o que aconteceu. No fim, a Laura leva o Oliver pro quarto e se tranca com ele. Ela coloca aquelas gravações do início do filme e aprende uma forma de reestabilizar o menino. No vídeo, aparece algo demoníaco, uma possessão, e se a Laura, reproduzindo os movimentos, consegue controlar o Oliver, então ele realmente é o capeta. Não é como se a gente já não tivesse percebido, não é mesmo? Mas enfim, a Laura tem um surto, ela briga com o Andy por ele ter invadido a privacidade dela, muito hipócrita da sua parte, né, amada? E depois disso, o Andy fica muito mal, se sentindo muito culpado, como se tivesse colocado tudo a perder. A Laura manda o Andy ir tomar banho e fica com a Piper no quarto, junto com o Oliver. Então a Laura entrega um pedaço do cabelo do pai, que ela cortou no velório, pro Oliver comer. Durante o banho, o Andy acaba vendo o pai e ele diz que ela vai morrer na chuva. O Andy se assusta e tenta sair do banho, mas acaba caindo e batendo a cabeça. E por conta disso, ele vai parar no hospital. E a Laura faz parecer que o Andy tá delirando por causa da morte do pai. Ela finalmente fica a sós com a Piper e aproveita para se aproximar mais ainda da menina. Algumas noites atrás, a Laura estava cuidando a meteorologia, então a chuva vai ser algo vital pro ritual que a Laura pretende fazer. A Laura leva a Piper até o pequeno galpão que fica no fundo da casa e, sem a gente ver na cena, ela diz ainda não, querido, o que mostra que o Oliver estava ali presente. E pergunta pra Piper se ela ficaria ali pra sempre, mesmo sem o Andy. E a Piper diz que quando o Andy fizer 18 anos, ela pretende ficar com o irmão, mas que ela voltaria nos finais de semana pra visitar a Laura. Além disso, a Laura diz pra Piper que ela pode chamá-la de mãe, mas a Piper fica sem graça e diz que talvez chame. A Laura leva a Piper até um freezer que tem no fundo do galpão e faz a menina passar a mão no corpo da Cat. Ai, eu juro que esse foi a cena assim que me deu muita agonia, porque a Piper não faz ideia do que ela tá passando a mão. E a Laura diz que é só num pedaço de carne, que é a... Ai, a Piper tá passando a mão. E ao mesmo tempo, esse foi o maior plot twist pra mim desse filme. Eu achei que ela ia estar com alguma mecha do cabelo da filha ou alguma coisa assim, já que ela disse que ia todos os dias no cemitério visitar o túmulo da filha. Mas não, ela congelou o corpo da filha e arranjou um jeito de trazer a filha de volta. E sabe por quê? Porque o ritual que a Laura pretende fazer envolve o capeta devorar o corpo do morto e vomitar a alma num corpo novo. É por isso que ela precisa do Oliver e da Piper. O Oliver tá faminto porque o seu objetivo é comer a carne da Cat, mas a Laura tá segurando ele porque ainda não é a hora certa de fazer isso. Depois disso, o Andy acaba voltando pra casa porque ele quer proteger a irmã a todo custo. A Laura arma uma armadilha terrível pro Andy. Ela passa o desodorante do menino e vai até a Piper, que tá dormindo, e bate com toda a força no rosto dela. O Andy tá capotado dormindo e não escuta. De manhã, ele descobre que a Piper tá desconfiada que ele tenha feito isso, mas o Andy insiste que nunca faria isso com a irmã. Então a vagabunda da Laura conta o que aconteceu entre ele e a Piper, e o Andy começa a perder o controle, porque ele não queria que a Piper soubesse que o pai batia nele, e ele sabe que a Laura não é de confiança. Ele acaba brigando feio com a velha cebosa, e a Piper fica do lado da maluca, já que ela conseguiu manipular completamente a menina. Desesperado, o Andy sai da casa e vai até a assistente social. E enquanto ele tá esperando para ser atendido, ele encontra a foto de uma criança desaparecida e essa criança é o Oliver. Então ele consegue convencer a assistente social de que a Laura é muito perigosa
e que os dois precisam voltar pra casa. Nisso, a Laura tira a Piper de casa e quando ela volta, acaba encontrando o Oliver destruindo tudo. Ele come tudo o que pode, incluindo uma mesa de madeira. Os dois acabam brigando porque o Oliver quer comer e sem saber o que fazer, a Laura deixa ele comer a Cat. Mas depois do guri ter arrancado um pedaço do braço da Laura, e eu confesso que eu senti muita satisfação quando o Oliver mordeu ela. Foi muito prazeroso ver essa mulher sofrer. Quando retornam, o Andy percebe que a assistente social não vai encontrar o Oliver na casa, porque a Laura deu um jeito de arrumar tudo. Então, ele arromba o galpão, porque ele sabe que o garoto vai estar lá dentro. Enquanto isso, a assistente social percebe que a Laura tá ficando cada vez mais surtada, dizendo que pode trazer a sua filha de volta. O Andy consegue mostrar o Oliver devorando a Cat e eles tentam fugir, mas a Laura atropela os dois. Depois de se certificar que a assistente social tinha morrido, ela afoga o Andy. A Laura busca a Piper e decide que esse é o momento de fazer tudo acontecer. Mas a Piper escuta a voz do Andy e vai até a voz e percebe que não era o Andy que estava chamando. Ao tocar na pessoa, ela percebe que era alguém que ela não conhecia. Ela pergunta pra Laura e a Laura diz que era o Oliver e não o Andy. A Piper pergunta de novo como o Oliver era e a mulher diz que ele era ruivo com cabelo cacheado. A Piper percebe a mentira e corre pro banheiro. E lá dentro, ela encontra o corpo do Andy. E sim, em algum momento, o Oliver também comeu uma parte do corpo do Andy para conseguir reproduzir a voz dele. A Laura acaba entrando no banheiro e ela explica o seu plano. Ela diz que conheceu um anjo e que esse anjo prometeu trazer a Cat de volta. Mas para isso, a Piper precisa morrer exatamente do mesmo jeito que a Cat morreu para que a Cat possa possuir o corpo dela. A Laura tem uma pequena luta com a Piper e ela tenta fugir, mas bate a cabeça e fica desacordada. Enquanto isso, a Laura leva a menina até a piscina durante a chuva, exatamente como a Cat morreu. Ela e o Oliver se juntam num círculo dentro da piscina e a Laura tenta afogar a Piper. Durante a luta entre as duas, a Piper acaba gritando mãe e a Laura para. Ela não sabe se deu certo, se é a Cat ou a Piper nesse momento. E é aí que a Piper consegue se desvencilhar da Laura e foge. O Oliver vai atrás e tenta morder a Piper, mas ela chuta a barriga do Oliver e ele acaba vomitando a alma da Cat. Sabendo que tudo deu errado, a Laura vai até o corpo da filha e leva o corpo pra piscina. Ela tá com uma mordida horrível no braço, que me deu muita satisfação assistir, e abre mais ainda a ferida, pra acabar com isso de uma vez. No fim, a Piper consegue ajuda na estrada, já que ela tinha andado pelos arredores da casa e sabia qual a direção que ela devia correr. O Oliver fica parado, vendo ela conseguir carona, e nesse momento ele vê uma foto de procurado no chão. Ele se reconhece na foto e decide atravessar o círculo, levando-o a ter convulsão e sentir muita dor. A Laura é encontrada morta na piscina, abraçada com a filha. O Oliver é encontrado todo machucado e sem aquela barriga bizarra, mostrando que a coisa abandonou seu corpo. E a Piper é mostrada no carro, em segurança, ouvindo o som de um avião. Quando o pai morreu, o Andy disse que o som do avião era o som da alma do pai indo pro céu. Então, nesse momento, o som do avião remete à certeza de que a Piper tem que a alma do Andy tá indo pro céu. Agora, eu vou explicar o que pode ter parecido brechas no roteiro e questões que ficaram pendentes, como o significado da marca no rosto do Oliver ou como a Laura conseguiu levar a Piper e o Andy para sua casa sem problemas. E tem uma teoria bizarra que eu gosto muito e eu vou explicar ela para vocês. Bring Her Back é um filme incrível. Ele tem um plot previsível, mas isso não torna o filme fraco, porque o plot twist e as consequências disso são absurdas e muito boas. O filme, por debaixo da camada do terror, retrata o luto de uma mãe e o desespero para trazer a sua filha de volta. Trata sobre o amor de irmãos que enxergam a vida de forma diferente, literalmente porque o Andy faz a Piper perceber a vida de uma maneira mais doce e suave. E agora ela vai viver a vida cruel e dura sem um irmão para protegê-la. Fala sobre traumas e sobre o peso de não conseguir superar, sobre o trauma do luto ou traumas de infância. Esse filme é tão humano na construção dos personagens, nas suas fragilidades
personalidades que eu realmente me emocionei assistindo. Ele apresenta os irmãos de uma maneira tão simples e ao mesmo tempo tão próxima que é muito rápido se conectar com os dois personagens e sofrer pelos dois. Eu li que muitos críticos e cinéfilos simpatizaram com a Laura no final das contas porque ela tava sofrendo também, mas eu não simpatizei mesmo. Eu senti muita satisfação quando a desgraçada teve o braço mordido pelo Oliver e eu acho que ela sofreu é pouco, porque pra ela a morte era um alívio. Ela devia ter continuado viva, sofrendo por causa da morte da filha, sofrendo pelo que ela fez com o Andy, sofrendo pelo que ela tentou fazer com a Piper. Eu queria que essa desgraçada tivesse a cabeça comida pelo diabo. Era isso que eu queria. Mas, de forma geral, esse filme me agradou muito, já que ele carrega muita carga emocional em tudo que ele faz, e isso faz com que a gente consiga sentir mais medo, mais agonia, mais desespero pelos personagens. Não é a grandiosidade das cenas que faz com que elas sejam impactantes, mas sim a carga emocional que ela carrega até que essas cenas agonizantes aconteçam. As cenas de gore são o puro suco da bizarrice, mas ao mesmo tempo são necessárias para termos uma noção maior do perigo que os protagonistas estão correndo. É assim que se faz, Corpse Party! Você primeiro traz a carga emocional para depois trazer o gore, tá? Primeiro você constrói o terror para depois você chocar. Não fica trazendo gore de forma gratuita. E se você quer saber por que eu odeio Corpse Party, é só você clicar no card aqui em cima ou assistir o vídeo no final do vídeo de agora, porque esse anime quer fazer coisas muito parecidas com o que Bring Her Back fez, só que Corpse Party faz de uma forma péssima. Mas enfim, depois você vai lá e assiste meu vídeo pra entender do que eu tô falando. Além disso, eu amei a forma como o filme entrega uma nova forma de possessão demoníaca e rituais de possessão. Sem a convencionice de igrejas, padres ou qualquer coisa parecida, o filme cria uma possessão bizarra e uma promessa de ressurreição que parece funcionar de fato. Além disso, mesmo sendo mal, o demônio tem as suas limitações que são respeitadas desde o início do filme. Ele não cria superpoderes de onipresença, onisciência ou super força. É um espírito preso no corpo de uma criança, que também não pode sair correndo o mundo afora. Tudo isso foi muito bem estabelecido no filme desde o início e aqui o roteiro não se contradiz. Tem quem acha que o roteiro precisava mostrar mais sobre como a Laura conseguiu as fitas ou qual a relação dela com o culto, mas eu acho que o mistério sobre a origem da fita é essencial para deixar a nossa interpretação brilhar. Além disso, também é uma ótima brecha para que possíveis sequências aconteçam, não com o mesmo plot, mas girando em torno do culto. Como a maldição funciona, também é muito coeso. Eu achei genial ela ter congelado o corpo da filha, porque segundo as crenças, a alma demora para sair do corpo. Então, quanto mais tempo ele demora para se decompor, mais tempo leva para a alma sair. Podemos interpretar que a filha morreu há pouco tempo também, mas eu acho que pelo estado do corpo já fazia um tempo considerável sim. Além disso, ela pode ter sequestrado o Connor assim que conseguiu a guarda das crianças. Como a Laura tinha contato com a assistência social, acho bem possível ela estar por dentro dos assuntos e saber de crianças que foram recém-inseridas no sistema e tem prioridade para ficar com elas. Usando a manipulação de mãe enlutada, a Laura poderia muito bem dizer que ela era a melhor pessoa para cuidar da Piper, fora a teoria de que ela matou o pai das crianças. Eu particularmente acho essa um pouco mais bizarra e é justamente o motivo que me faz gostar muito dela. A Laura pode ter conhecido o pai das crianças durante as sessões de aconselhamento enquanto ele estava fazendo a quimioterapia, ficando por dentro da vida dele. E pode ter tido a ideia de roubar a Piper depois que a sua própria filha morreu e descobriu as fitas. Poderiam ter levado uns bons meses, o filme não estabelece quanto tempo a alma fica no corpo, mas poderia ser pelo menos um ano antes. Então, de alguma forma, ela consegue envenenar o pai das crianças e todos acham que foi por causa do câncer. O filme nem mostra se teve autópsia ou não, apenas o Andy e a Piper afirmando que o pai tinha conseguido vencer o câncer e que aquilo não fazia sentido. Teoria que é bizarra, mas que traz muito mais profundidade para os planos da Laura, deixando a subtrama muito mais complexa e aberta à interpretação. Lembra que o Andy estava meio
meio dopado no hospital e internado por causa das alucinações. Nesse momento, pensando que está sob controle total da situação, a Laura confessa que matou o pai das crianças como se estivesse tirando sarro da situação. Eu acho essa teoria muito legal. Se ela é verdade ou se eu interpretei errado, eu não sei, mas eu gostei muito de ter um plano maquiavélico mais antigo agindo por detrás das cortinas, algo meticulosamente calculado para ter a sua filha de volta. É plausível, já que tudo que a Laura faz é muito bem calculado para levar o Andy ao surto e fazer a Piper confiar nela cegamente. Ai, agora que eu percebi que eu escrevi isso. Ai, que piada ruim. Muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Enfim, ela perde o controle de tudo quando percebe que o plano pode dar errado. Não por causa de interferências externas, mas porque tá ficando sem tempo. Ela é humana, o desespero faz perder o controle e isso faz com que os planos deem errado. Eu confesso que eu queria até ver os planos dela dando certo, só pra ver como que isso ia acontecer. E só pra eu ter mais motivo pra odiar essa velha cebosa desgraçada. Mas eu fiquei muito contente com o desfecho que o filme teve e principalmente com o desfecho da Piper, mesmo sendo um fim solitário. Adorei tudo no filme, menos a burrice inconveniente do Andy. Ah, isso não ficou legal não. E foi a única coisa que me fez perder um pouco a imersão do filme. Mas de resto, eu fiquei completamente apaixonada. Ah, e eu esqueci de dizer antes, mas a marca debaixo do olho é um sinal de que a possessão deu certo. Tanto que é mostrado num tutorial russo. A mulher dando zoom no vídeo pra mostrar a marca no rosto da menina. E o Andy também fotografa a marca no rosto do Olive. Essa foi uma sutil forma de relacionar o que nós vimos no início do filme com o decorrer da história. A sutileza some depois de um tempo, eu confesso, mas de uma forma bem natural, já que o perigo vai escalando e ficando exagerado de uma forma bem incrível e estabelecida desde o início do filme. Muita gente reclamou do primeiro arco ser muito arrastado, mas eu acho que foi suficiente para que as coisas escalassem devagar. Se fosse tudo muito acelerado no começo, teríamos mais dificuldade de nos conectar com a história dos irmãos. O que eu gostei também é que em boa parte do tempo, o filme não trata a gente como burro, até a Laura explicar tudo pra Piper. Não sei por que os vilões têm essa necessidade de ficar explicando o plano. Na verdade eu sei, é um recurso que o roteiro faz pra que tudo seja exposto da forma mais simples possível, pra ter certeza de que todo mundo entendeu o que o filme fez, o que o filme tá fazendo e o que o filme vai fazer. Mas enfim, toda vez que um vilão explica o seu plano de forma expositiva, pode ter certeza que o plano vai dar errado. Mas, mesmo te contando a história toda, vale muito a pena assistir o filme, já que esse filme, além de te assustar, vai te emocionar e te fazer refletir sobre a perda e o luto e como lidamos com os nossos traumas do passado. Mas não é um filme pra quem tem estômago fraco, eu já vou avisando. E aí, o que acharam da análise? Deixem nos comentários se já assistiram Bring Her Back e qual a impressão de vocês. Não esqueçam, assistam as playlists completas do canal que estão no comentário fixado, porque isso vai me ajudar muito a conseguir monetizar o canal e continuar trazendo conteúdo novo pra vocês. Me sigam no Instagram para que vocês sempre estejam avisados de quando sai vídeo novo e se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem a notificação do próximo vídeo. E na terça-feira eu vou falar sobre um anime que fala sobre inveja, alucinação e o preço que você tem que pagar pela fama. E aí, sabe de qual anime eu tô falando? Deixa nos comentários. Então é isso. Beijo, tchau!